Gratidão, querido, pelo convite, uma alegria poder estar aqui falando de Sintonize na Paz, falando de meditação, falando de paz, que a gente está tão necessitando disso, né, no nosso dia a dia. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui. Gratidão pelo convite. Feliz por estar aqui hoje, falando desde a montanha, desde onde surgiu esse movimento Sintonize na Paz, já dando um spoiler. Opa! Daqui a pouquinho, mas desde essa montanha mágica aqui no sul do Chile, nos Andes. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal, bacana, gente. Bem-vindas, então, a esse nosso podcast, nosso bate-papo sobre meditação. Vamos conhecer um pouquinho mais de vocês. A Diana Valim tem uma trajetória assim, de muitas mudanças ao largo da vida, então, profissionalmente e também nessa questão da espiritualidade, né? Então, eu comecei formada em veterinária, depois não gostei muito, comecei a trabalhar com práticas terapias, né, com massagem terapêutica e tal. Isso me levou para a psicologia, então me formei em psicologia também. E da psicologia conheci o coaching, conheci Condor Blanco, e foi quando eu comecei a entrar mais assim nessa coisa da meditação mesmo, de firmar a meditação. Eu ainda me faço essa pergunta, quem é Zendari, mas vamos lá, né? Eu me pergunto quem é Shantiran também. A Zendari, parecida com a Diana Valim, passou por muitas mudanças. Então, também muitas mudanças profissionais. A Zendari, hoje você me olha aqui, né, meditação e tal, mas comecei minha carreira trabalhando com auditoria, uma das maiores empresas do mundo, trabalhei na Bolsa de Valores, fui mudando até chegar no marketing, onde eu fiquei por mais tempo, trabalhando como consultora de marketing digital, até que então abri meu negócio. E quando eu comecei a passar por todos os desafios de ter o meu próprio negócio, eu falei, não, eu preciso encontrar alguma ajuda. E foi aí que eu conheci também Condor Blanco, eu comecei estudando mais liderança, como liderar pessoas. E foi nesse meio tempo onde minha vida era uma loucura, que eu comecei a entrar na meditação, porque um dia eu recebi um maravilhoso feedback que falava assim, olha, Zendari, tá tudo muito bem, os projetos estão indo muito bem, mas as pessoas têm medo de trabalhar com você, que eu era muito brava, gente, você acredita? Nossa! E Diana Valim, você acredita nisso, Diana Valim? Não. Conhecendo a Zendari de hoje, não acredito, não. Pois é, gente, a equipe tinha medo de trabalhar comigo, porque fazia tudo acontecer. E eu falei, me deu um choque, assim, eu falei, opa, não, gente, não é assim, né? Realmente estava num estado de estresse muito grande, que me levava a ser muito brava, estressada, e não sabia levar direito as pessoas, porque eu estava num extremo, assim, de estresse muito grande. E aí eu falei, opa, não é por aí. E foi aí que eu fui entrando na meditação e fui entendendo como poder acalmar esses ânimos, como trabalhar melhor a mente. E comecei a praticar a meditação lá por 2014. Já dentro de... E você começa pelas meditações de Condor Blanco, é isso? Na verdade, não. Nessa época eu morava em São Paulo. E imagina, né? Tava buscando meditação, né? Buscando em São Paulo onde que eu podia aprender meditação. E eu não queria aprender em qualquer lugar que fosse simplesmente um centro de yoga, assim, né? Eu queria um lugar... Eu sempre gostei muito de estudar também. Sim. E sempre eu gostei de aprender as coisas desde a fonte, assim, desde a raiz, né? Então eu comecei a estudar lá em São Paulo junto com o Brahma Kumaris, que é uma das instituições que ensinam meditação pelo mundo inteiro e que trazem um pouco mais a raiz desde ensinamentos antigos, por assim dizer. Então foi aí que eu comecei. E depois, só em 2018, que eu comecei a meditação em Condor Blanco. E aí, quantas horas mais ou menos Quantas horas? Essa pergunta eu acho muito legal. Porque a gente ouve falar do pessoal lá de Butão, né, que é considerado um dos países, né, das pessoas mais felizes do mundo. Eles meditam 2 horas da manhã e 2 horas à noite, mas no final da tarde ali, né?
E aí, às vezes, eu pergunto assim, quanto tempo você medita? Quantas horas você medita? Né? Você começa meditando quanto tempo por dia? E hoje, quanto tempo você tem de meditação por dia? Quando eu comecei, eu praticava cerca de meia hora de meditação por dia. Depois, quando eu fui estudar yoga, que depois fiz uma formação em yoga e meditação, dentro da yoga a gente fazia meditações mais longas, então aí eram meditações de 1 hora, né? E 1 hora sem se mexer, né? Sem mover absolutamente nada. Nossa, que maravilha. E depois também fui me ajustando, né? Sim. Hoje, aqui na montanha, depende do dia, né? No meu dia a dia, procuro praticar 30, 40, 45 minutos de meditação. Isso dividido, né? Um pouco de manhã, um pouco à noite. Às vezes um pouco mais, porque eu vou colocando alguma meditação no meio do dia, dependendo da minha necessidade, né? Se todo momento que necessito controlar estresse, controlar a ansiedade, eu vou colocando maior tempo. Então, já estou numa autogestão, assim, desse tempo de meditação. Legal. Então, às vezes mais, às vezes menos, ou quando a gente também tem algum programa de meditação que a gente está fazendo aqui em grupo, né? Às vezes a gente faz algumas disciplinas de meditação, e aí esse tempo vai mudando. E você, Diana Valim? Quando que a meditação surgiu na tua vida? Não, a meditação demorou um pouco para entrar na minha vida. Quando eu fiz 40 anos, eu fui comemorar meu aniversário no Caminho de Santiago, fui fazer o Caminho de Santiago. E fui me achando, assim, sabe? Que eu ia arrasar, na época eu fazia terapia e tal, vou voltar, vou sair da terapia. E todo o contrário, né? Assim, cheguei um caquinho eu tive muito desafio emocional, eu brinco assim que nos 40 dias que eu fiquei lá, eu chorei mais do que os 40 anos que eu estava comemorando. Então, assim, foi bem desafiante emocionalmente. E aí eu voltei meio sem chão. E quando eu voltei, aí eu comecei a buscar também alguma coisa que me ajudasse a me centrar de novo, a juntar os caquinhos, assim. E aí eu comecei a fazer uma prática com uma pessoa que era da energia dos chakras. E assim, não era teórico. A gente vivenciava a energia de cada chakra. Foi um trabalho assim, foi todo um semestre, assim, foi um trabalho bem bacana. E a partir daí, a meditação começou a entrar na minha vida. Isso foi no ano de 2005. E eu conheci o Condor em 2008. E em 2009, na montanha, eu fiz o meu primeiro seminário de meditação. Era um seminário que tinha na época, antes do Chantikai. E aí foi realmente quando eu comecei a entrar mesmo, a trazer a meditação como prática para o meu dia a dia. E assim, fui sentindo a diferença, né, da prática. Quando você fala em horas de meditação, no dia a dia, nossa, que assim... Pensar em horas de meditação tipo assim, né? Ilusório, completamente ilusório. Mas desde então, eu tenho esse cuidado de meditar um pouquinho todo dia, hoje com bem mais disciplina, sentindo os efeitos, vendo o que a meditação transformou na minha vida, de uma forma, não só pessoalmente, mas profissionalmente também, no apoio dos meus clientes, fez muita diferença. Quando a gente acostuma, vira necessidade básica, né? A meditação, a gente vai cada vez mais se apropriando dos benefícios dela, né? Não é uma coisa que a gente usa hoje e amanhã se não tem.